Ai, ai, glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Bom, eu não apresentei a galera aqui, né? Essa aqui é minha esposa, né? Eu já falei, né? Grazi. Nós temos um filho, Samuel, profeta de Deus. Ele é fruto de um milagre de Deus na nossa vida. Está aqui o Rafael, baterista, junto com a sua esposa Ana, né? Tá aqui, cadê o Marcos? Não está aqui. Está lá no banheiro masculino o Marcos, nosso baixista, com a Tati e seu filho que não está aqui, que foi lá na escolinha, o Gustavo, né? E tem o nosso calouro aqui, em duplo sentido calouro, porque é a primeira vez que ele viaja com a gente, o Pedro, e também ele passou no vestibular, né? Por isso que ele está careca assim. Então, é calouro em duplo sentido. Nós vamos dar um trote aqui, né? Pirapozinho, trote em Pirapozinho, né? Glória a Deus. E essa aqui é uma parte pequena da equipe, né? Que nós temos ali. Nós trabalhamos, né, bastante com louvor, né? Minha área de atuação ministerial lá é jovens, adolescentes, ministério de louvor, né? E um pouquinho de cada coisa, né? Trabalhamos com a visão celular, né? Então nós somos igreja em células, nós trabalhamos com discipulado assim, bem de perto. Nós fazemos encontros com Deus, né? E tem sido uma bênção na igreja. Teve o culto de encerramento do último encontro com Deus de homens. Nós tivemos 70 pessoas entregando a vida para Jesus. 70 pessoas entregando a vida para Jesus. Então a gente tem vivido um tempo de muita colheita. Nós vamos, agora em setembro, fazer um batismo de 300 pessoas. 300 pessoas, né? O pastor Adilson é muito amigo do pastor Osmar, né? Caminhamos juntos, né? Tem um grupo de pastores, né? Conhecemos, né? E ele é um homem muito ousado, né? Às vezes você tem que correr atrás dele, porque senão ele te deixa para trás, né? Ele é muito ousado, ele é ligado no 330 volts, e não é fácil não acompanhar esse homem. Mas estamos aí caminhando para a glória do Senhor, crescendo, avançando. Nós temos uma média de 450 jovens e adolescentes lá. Temos um trabalho de adolescentes que eu e a Grazi começamos há 5 anos atrás, se chama Locomotivo. Esse trabalho começou com mais ou menos 10, 20 adolescentes. Eu ainda não era integral na igreja, então eu trabalhava numa empresa. Então toda quinta, 6 horas, eu saía da empresa, pegava a Grazi em casa, ela já grávida, né? E a gente saía correndo para a igreja. 6h10 a gente já estava na igreja para montar todas as coisas para o trabalho de adolescentes, que era o Locomotivo, né? E o Locomotivo hoje tem 5 anos, o Pedro faz parte do Locomotivo, cresceu no Locomotivo, é fruto do Locomotivo, né, o Pedro? E hoje nós temos uma média de 200 adolescentes toda quinta-feira, né? E é um desafio enorme, né? É um desafio enorme, porque é um ponto evangelístico. Então muita gente, muito adolescente, né? Onde tem 5 adolescentes, né, vira 10, né? É uma coisa que multiplica, né? Então é muito bom isso. E nós temos muitos jovens hoje que começaram na adolescência com a gente, caminham conosco hoje, né? E nós temos visto grandes frutos. A gente fala que o Locomotivo é a nossa incubadora de ovos, né? Então a gente vai chocando os ovos lá para a gente ter jovens casados, né? O Rafael e o Marcos, né? Os dois ali casados hoje. Eles começaram há muito tempo com a gente, né? Estamos juntos há muito tempo, caminhamos juntos há mais ou menos uns 15 anos. 15 anos juntos. Então é muito bom sair com eles assim, ver, né, que a gente era jovem, adolescente, a gente não tocava nada, não cantava nada, ainda não fazemos muita coisa, mas a gente tem caminhado lá e visto várias pessoas se levantando, né? Então hoje eu, o Marcos e o Rafael, nós somos basicamente os dinossauros, né, do ministério. É verdade, a gente é aqueles que estavam desde a antiguidade, né?
E hoje nós somos os mais velhos praticamente, né? Assim, em termos de tempo de ministério. Então, estar com o Pedro aqui, fazer um trote nele aqui vai ser uma honra para nós, né? Mas assim, ver uma geração se levantando, gerações se levantando, isso tem sido maravilhoso para nós. Glória a Deus. Chega de falar disso, vamos lá para a palavra de Deus, amém? Vamos lá, você trouxe a sua espada, amém? A espada aqui, faz assim com a sua espada. Olha, beleza, alguns têm umas peixeiras, né? Enorme, outros uns canivetes, mas dá na mesma. Dá na mesma, né? E você às vezes tem no seu aplicativo. Então acesse seu aplicativo bíblico também em Romanos 12. Essa é uma palavra que nós temos ministrado e tem sido muito marcante para mim, começar em mim, porque a palavra falou comigo muito e tem mexido muito ao meu coração. Então eu quero que você abra a sua Bíblia ou acesse seu aplicativo bíblico e, se acabar a bateria, senta do lado de um crente em Romanos 12, tá? Versículo 1, verso 1, verso 2. Romanos 12. Então, essa palavra é uma palavra que o pastor Osmar já pregou, o pastor Pierre já pregou um monte de vezes, né? Vocês já estão cansados de ouvir essa palavra aqui, mas vamos ministrar sobre ela, porque Deus tem algo novo para falar conosco. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, nós pedimos para que haja a revelação da Tua palavra. Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós queremos, Senhor, a vivificação da Tua palavra em nós, para que não só tenhamos uma boa informação nesta manhã, mas que essa informação venha gerar uma revelação, e essa revelação uma transformação na nossa mente, Senhor. Segundo a Tua palavra, nós nos dobramos para que essa espada, que é a palavra de Deus, venha ao nosso encontro, ao encontro do nosso ser, e faça a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e faça um discernimento entre os propósitos do nosso coração e os Teus propósitos. Nós oramos, Senhor, e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem fome de Deus aqui, diga amém. Tem que ter fome para comer, né? Você já deu comida para quem não tem fome? Né? A pior coisa é você cozinhar, mulher, né? Para uma pessoa, para um filho que não tem fome. Então, quanto mais fome nós temos de Deus, mais nós comemos dele. Isso eu falo porque em Apocalipse diz: aquele que tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Quem não tem sede não bebe, quem não tem fome não come. E nós precisamos ter fome da palavra de Deus, como alimento para o nosso corpo. Amém? Esse texto aqui fala sobre a conformação e a transformação. E muitas vezes nós pregamos isso e continuamos a pregar sobre isso, que você não deve se conformar com o mundo. Você não deve tomar a forma do mundo. Você já fez gelatina, né? E quando você faz uma gelatina num potinho redondo, a gelatina ela endurece redondo. Quando você faz uma gelatina num potinho quadrado, ela toma a forma do potinho quadrado e ela se torna uma gelatina quadrada, certo? E a gente sempre prega sobre isso, nesta visão de que nós, como igreja, não devemos tomar a forma do mundo, dos conceitos mundanos, né? Então, para os jovens, sempre a gente fala assim: você não deve imitar as meninas mundanas. E rapazes, você não deve imitar o comportamento dos rapazes mundanos. Você não deve usar mini saia porque você é diferente. Você não deve fazer isso porque você é diferente. Você não pode tomar a forma do mundo. Essa é a mensagem que a gente sempre prega, acerca desse texto. Mas eu fui a fundo no sentido de buscar de Deus. Deus, eu quero mais dessa palavra, eu quero entender melhor essa palavra. E Deus me fez saltar os olhos nesses dois verbos, que são as palavras-chave: conformar e transformar. Certo? Desliga esse celular aí. Conformar e transformar.
A conformação, segundo esse contexto, é o oposto da transformação. Se você se conforma, você não se transforma. Se você se transforma, você não está conformado. Mas esse texto me falou muito ao coração para nós, crentes, que já estamos na igreja há muito tempo, que já frequentamos essa igreja, já somos membros batizados, já casamos, o pastor já fez de tudo para nós, né? O pastor visita você e você faz parte do ministério, você pode ser um presbítero, um diácono, um ministro de louvor, você pode ser um professor de escola dominical, enfim. Essa palavra mexeu muito ao meu coração com relação à nossa caminhada cristã, né? E uma caminhada que pode entrar numa conformação. Uma caminhada que você pode estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas vivendo apenas uma conformação. Conformação. Há um tempo atrás, nesse mesmo ministério de adolescentes, o Locomotivo, nós ganhamos muitos adolescentes para Jesus, mas também nós ganhamos muitos adolescentes apenas para conformação. Pessoas que não foram transformadas no seu caráter, mas que apenas se conformaram com uma nova religião. E Jesus não te chama para assumir uma nova religião. Jesus não te chamou para você apenas ter um comportamento evangélico. Aliás, quem nos chama de evangélico é a mídia, é a revista, é a internet. Porque o que a Bíblia nos chama é de filhos de Deus. Filhos de Deus, discípulos de Jesus. Então nós não somos chamados para sermos evangélicos, apenas assumir uma nova religião, onde o censo mostra que você agora é um evangélico. Deus te chama para você viver uma transformação de vida. Então, quando nós ganhamos nós ganhamos uma adolescente, muito linda, muito boazinha. Ela estava lá junto com a gente toda semana, toda quinta-feira conosco, e gostava muito da gente, gostava muito do Locomotivo. Mas num dado momento ela começou a se afastar da igreja. Começou a faltar uma quinta-feira, 2, 3, 10 quintas-feiras, e de repente a mãe dela chegou e falou assim, que ela estava se envolvendo com drogas. E nós oramos, nós corremos atrás, visitamos, fizemos serenata, fizemos de tudo, malabarismo, fizemos de tudo, não deu. Ela não quis voltar, e tudo bem, é uma escolha dela. Então, passaram alguns anos envolvida com as drogas. De repente ela começou a namorar um rapaz, e ela engravidou, uma adolescente, ela engravidou desse rapaz. Então eles quiseram casaram, nasceu o bebê. Então já na gravidez ela voltou para a igreja. E a nossa reação foi de aleluia, glória a Deus por isso, porque ela voltou para Jesus. Então ela voltou para a igreja, voltou a frequentar os cultos, não mais um trabalho de adolescente, mas algo mais geral da igreja, e frequentando ali, ganhou o bebê, um bebê lindo, maravilhoso, casou, e esse bebê ele nasceu com um problema de saúde muito grave. 1 ano depois esse bebê faleceu. 1 ano depois esse bebê faleceu. E esse casamento terminou, e ela voltou para as drogas. Sabe, isso me faz pensar sobre mim e sobre você. Porque às vezes nós não somos tão diferentes assim dessa menina. Nós entramos em uma religião porque convém entrar numa religião, porque alguém nos chamou e você gostou dessa nova religião. Essa menina, eu perguntei para Deus, por quê, Deus me trouxe essa palavra aqui, que às vezes nós nos conformamos. Essa menina se conforma com as circunstâncias, porque quando ela voltou para a igreja, ela voltou porque ela estava grávida, porque ela ia ganhar um bebê, porque ela estava na condição de mãe. Então na condição de mãe ela achava que teria que ser crente de novo.
Mas quando ela perde o bebê, ela volta para o mundão, porque ela acha que agora que ela não é mais mãe, ela pode se afundar nas drogas e na bebida de novo. Eu encontrei ela esses dias num local público lá, numa praça assim. Eu dei oi para ela, eu falei: o que você está fazendo? Ela falou: eu tô me acabando aqui. Estava fumando, estava bebendo com outras pessoas. Sabe, queridos, isso nos faz pensar acerca da transformação da nossa vida. Pensa comigo, se você tem vivido uma transformação ou simplesmente uma conformação. Há pessoas que param de beber. Param de beber porque falou que o pastor pregou que não é para beber. Mas no momento de crise no casamento ele volta a beber. Há pessoas que, por causa de um congresso, ou de uma pregação, de uma ministração, ele para de assistir pornografia. Mas depois ele volta a consumir a pornografia. Isso me faz pensar, querido, que muitas pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão apenas conformadas. Apenas conformadas. E qual a diferença entre conformação e transformação? Para mim, transformação é algo irreversível. Imagine que você pegue um boi, mate esse boi, limpa esse boi, moa a carne do boi e transforma esse boi em 5.000 hambúrgueres. Certo? Isso para mim é uma transformação. Por quê? Porque no momento em que você quiser transformar 5.000 hambúrgueres em boi de novo, não vai acontecer. Não adianta. A transformação é um caminho de mão única. Não tem volta, não dá para dar ré. Não tem jeito. É como você pegar uma borboleta, que antes era uma lagarta, e transformou-se numa borboleta, e tentar arrancar as asas dela para ver se ela transforma novamente, volta a ser uma lagarta. Isso é impossível. A transformação é um processo impossível de reverter. Já a conformação não. Quando você se conforma com isso, você se desconforma facilmente. E eu penso que Jesus, ele se preocupa muito com a sua igreja nesse sentido. Quando Jesus veio em carne, nesses 3 anos de ministério dele, o assunto que ele mais discutiu, que ele mais abordou e que ele mais bateu de frente, não foi com relação à prostituição, não foi com relação a drogas, não foi com relação à pornografia, não foi com relação a adultério, não foi com relação a roubo. O assunto que ele mais bateu de frente aqui na terra foi com relação aos conformados, com relação àqueles religiosos que achavam que estava tudo bem, estava tudo muito direitinho, muito certinho. Mas Jesus fala que eles eram hipócritas, eles eram como sepulcros caiados. Aquele ditado de por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Jesus, ele veio à terra e ele dedicou muito tempo para falar para esses religiosos da época, pessoas que frequentavam as sinagogas, o templo, pessoas que faziam as suas orações, eles jejuavam. Sabia que os fariseus o farisaísmo era na época a seita mais radical do povo de Deus daquela época? Fariseu não era macumbeiro, fariseu fazia parte, era uma linha do judaísmo, que no caso era o povo de Deus, eram aquelas pessoas que queriam mais de Deus, aquelas pessoas que queriam ser firmes em Deus, que queriam ter relacionamento com Ele. E sabe que além dos 10 mandamentos, além de todo os livros da lei, de Moisés, o Pentateuco, os fariseus, eles achavam pouco aquilo. Então eles criaram mais 366 leis para que eles vivessem de forma irrepreensível
para serem aceitos por Deus. Mas Jesus, ele chega no cara que você achava mais santo na época. Então, se você estivesse naquela época, ou você era um fariseu, ou você era uma pessoa que admirava o farisaísmo, porque o farisaísmo era a linha mais radical daquela época com relação ao relacionamento com Deus. E Jesus chega e confronta logo esse grupo de elite, falando: vocês são conformados. Vocês se conformaram a regras sobre regras. Vocês colocam pesos sobre a vida das pessoas com essas regras, mas vocês mesmos não vivem o que pregam. Vocês mesmos são hipócritas. Vocês dão dízimo. Vocês cumprem todas as leis, mas o coração de vocês estão todo distante de Deus. É sobre isso o assunto que Jesus mais tratou com o povo de Deus, porque ou ele falava, confrontava o farisaísmo, ou ele abraçava o pecador. Eles estavam fazendo uma ou outra. Então ele dedicou muito tempo contra o farisaísmo. E se nós estivéssemos naquela época, meu amigo, nós seríamos confrontados. E se Jesus estivesse aqui hoje, talvez ele olharia para você e falaria: meu amigo, você precisa sair dessa conformação. Você precisa sair dessa conformação. E eu quero abordar alguns pontos para você. A primeira coisa que acontece quando nós nos conformamos com a religiosidade, nós também pensamos que está tudo muito bem. Quando nós nos conformamos com a religião, nos conformamos com a cultura religiosa desta igreja, a primeira coisa que acontece é que nós achamos que está tudo bem. Não, minha vida está boa. Não, meu relacionamento com Deus está bem. Eu vou todo domingo para a igreja. Eu leio um salmo por mês. Está tudo muito bem, né? Não, eu não mato, não roubo, não fumo, não me prostituo, não, né? Não, está tudo bem. Eu respeito meu pai, respeito minha mãe, né? Dou um dízimo. Está tudo ok com a minha vida. Eu não preciso de mais, eu tô ok. Querido, a primeira coisa que acontece é quando, se você avaliar a sua vida hoje, você disser: está tudo muito bem, sinto lhe informar que você está se conformando com apenas regras sobre regras, uma religiosidade, um engessamento. A primeira coisa então é você não querer mais de Deus, porque aquilo já está suficiente. O fato de você viver, o fato de você frequentar uma igreja já está muito bom. Jesus estaria aqui falando: querido, não é assim. Não pode ser desse jeito. Não pode ser dessa forma. Os fariseus, como eu disse, eles faziam a coisa certa, falavam a coisa certa, mas viviam de maneira errada, que é a maneira conformada. Eu me converti aos 19 anos de idade. Até os 19 anos de idade eu era músico da noite, músico de bandas de baile, tocava na noite. Desde os 12 anos de idade eu tocava na noite. E aos 19 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entrei assim de cabeça, sabe? Eu entrei para valer, não entrei para brincar não. Eu quase morei na igreja no começo da minha conversão. Com poucos meses, eu já tinha a chave da igreja, o pastor me deu a chave da igreja, e eu ia lá para enrolar cabo, para limpar os cabos. Eu fui o primeiro mesário de som da igreja, aí eu ficava lá orando, ficava lá lendo a Bíblia, e assim eu fui crescendo, fui avançando no ministério. E sabe, uma coisa que aconteceu foi que essa minha vida na presença de Deus,
esse meu avanço acelerado na presença de Deus incomodaram os conformados. Então, teve pessoas que chegavam para mim e falavam assim: fogo de palha, isso vai passar. Um pastor, graças a Deus não é o nosso pastor, nenhum dos nossos pastores, mas um pastor chegou para mim e falou assim: isso aí é fogo de palha, logo logo passa. E eu me assustei, falei: cara, vai passar isso? Está tão bom, isso realmente vai passar? E um irmão mais velho na fé disse: não, querido, não aceita isso não vai passar. E nunca passou, querido. Então, isso começou a me incomodar os crentes mais velhos, nada contra os mais velhos, mas os conformados, aqueles que se achavam experientes, pessoas que pensavam que sabiam tudo, pessoas que pensavam que estava tudo muito bom porque já tinham um cargo na igreja. Já tinha um cargo, já sabia o que ia acontecer no culto, né? Não, agora o pastor vai levantar a mão, né? Agora começa a narrar o culto também, né? Porque já sabe como é que é, de tanto que já foi na igreja. E olha um crente novo convertido ali, chorando, gritando, né? Berrando, sendo transformado, sendo impactado pela glória de Deus. Fala: isso aí logo logo vai passar. Eu também já fui assim. Né? Outros falavam assim: para com isso. Deixa disso, meu amigo, para que tudo isso? Pessoas que estão no seu lugarzinho marcado, né? Nada contra você sentar todo dia no mesmo lugar, tá? Mas tem a sua vida toda regradinha com relação à religião que frequenta. E quando vê alguém ser transformado, começa a criticar, começa a falar mal. Um dia o meu pastor, ele conversando comigo, ele disse assim: eu vou comentar um negócio, mas é um negócio que foi irrelevante para mim. O que, pastor? Tem pessoas chegando para mim dizendo: por que o senhor coloca o Wagner para fazer tudo? Por que o senhor coloca o Wagner para fazer isso? Por que eu faço só o Wagner? Né? E ele falou assim: e um dia eu recebi uma carta anônima também, metendo a boca em você, falando mal de você, né? Eu falei: cara, isso tudo é irrelevante para mim, isso tudo não mudou nada, porque, né, são pessoas que estão sendo incomodadas. Sabe, quando o irmão começa a buscar a Deus, começa a ser transformado, começa a ser impactado pelo Senhor, ele não só incomoda o inferno, como incomoda também os conformados, os crentes conformados. Jesus na terra, quando estava ali abraçando a prostituta, estava ali acolhendo o ladrão, o que acontecia? Os conformados se levantavam para criticá-lo. Aquela prostituta que chegou, invadiu a casa dos fariseus, derramou-se nos pés de Jesus, começou a lavar os pés de Jesus com lágrimas e barbas, e enxugou os pés com seus cabelos, né? E derramou um perfume sobre a sua cabeça. Sabe o que disseram? Para que tudo isso? Podia vender isso e dar para os pobres. Que exagero é esse? Se Jesus soubesse quem ela é, uma prostituta, fica lá na esquina rodando bolsinha e agora está aqui, né? Se o pastor soubesse que aquele irmão ali, há um ano atrás estava lá na esquina ali fumando uma droga, se o pastor soubesse que ele está ali visitando uma família ali que tinha adultério, né? Que adulterava. É isso que acontece, queridos. E por isso que uma igreja conformada não avança. Uma igreja conformada não tem paixão por Jesus. Uma igreja conformada não vive em novidades de espírito. Uma igreja conformada apenas sustenta uma conformação, sustenta uma religiosidade. Tem igreja que presbíteros falam assim: não, que nada de crescer, não, deixa como está muito bom desse jeito. Tem igreja que os líderes falam assim: não, é só manter aqui, tá bom, não precisa ganhar mais vidas, não precisa entrar novo, não, novo dá problema, gente nova dá problema, dá canseira. Eu já ouvi isso
da boca de pastor falando assim: olha, no lugar onde eu estava, os presbíteros não queriam fazer a igreja crescer, avançar, não queriam ver gente nova, não queriam ver gente sendo transformada. Para eles aquilo lá estava bom. Isso aqui não é um clube fechado. Isso aqui é a solução para Pirapozinho. Essa igreja é um ponto de avivamento, de manifestação da glória de Deus, do amor de Jesus para Pirapozinho. A IPI de Rolândia é o ponto, é o point, é o centro do mover de Deus, da manifestação da glória de Deus para Rolândia. Quando nós entendemos isso, querido, quando cada cristão, cada filho de Deus entende que precisa viver uma constante transformação, nós vemos também uma transformação na cidade. A cidade de Rolândia precisa ser tocada pela glória de Deus. A cidade de Pirapozinho precisa ser tocada, precisa ser abalada pelo poder de Deus. E não apenas por uma religião, com um clube de pessoas que apenas querem viver até morrer desse jeito. Então, a primeira coisa, que eu falei, a pessoa acha que está tudo certo, acha que a sua vida está muito correta, está tudo muito bem. A segunda coisa que eu falei aqui, continuo a falar, é que essa pessoa conformada, ela se torna experiente. Como eu disse, já passei por isso, já vivi isso, uma hora passa, uma hora acaba, para que tudo isso? Eu sou experiente, eu já sei o que vai acontecer. Tem irmão que é tão experiente, experiente que quando alguém vai lá e entrega a vida para Jesus, ele nem sente alegria por nada, mas fica com a mão assim, já tem uma cara de experiência, de intercessor experiente, mas não está sentindo nada, por dentro não tem nada, por dentro está vazio, sabe? Eu creio que todos nós sabemos nos comportar muito bem dentro da igreja. Nós sabemos aplaudir, nós sabemos cantar, nós sabemos levantar as mãos, nós sabemos dizer amém quando o pastor quer que diga amém, nós sabemos dizer glória a Deus quando o pastor quer que diga glória a Deus, mas isso não quer dizer que nós vivemos uma constante transformação. Isso não quer dizer nada, querido. Eu lembro, eu fui no primeiro congresso de louvor do Diante do Trono em 2000 e Guaraná de Rolha, faz tempo, 2001 eu acho, Eu fui com o pastor Adilson e a Ana Paula Valadão ministrando, aleluia, glória a Deus. Ela disse o seguinte, que lá em Belo Horizonte naquela época teve um concurso de música gospel, de composição de música gospel, e vários artistas, se inscreveram, compuseram as músicas e apresentaram. E o campeão desse concurso nem crente era. Não era, ele era um compositor, ele era um músico muito bom, ele era um poeta, ele pegou apenas os chavões, os jargões, evangeliquez, ouviu umas par de música evangélica, pegou o fio da meada e fez uma música bonita e ganhou esse concurso. Querido, o fato de nós estarmos à frente no ministério, o fato de eu cantar ali, não quer dizer que eu sou um cara cheio da presença de Deus. Tem muita gente que canta muito bem, tem muita gente que toca muito melhor, canta muito melhor. Tem muita gente que prega, que tem uma eloquência, que tem uma didática de ensino muito boa, mas isso não quer dizer que nós estamos cheios da presença de Deus em constante transformação. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Para mim é impossível, agora falando sobre transformação, para mim é impossível alguém ser transformado com uma oração. Me desculpem, irmãos, assim, se de repente você não concordar, tudo bem. Mas para mim é impossível alguém ser transformado com uma oração.
Para mim é impossível alguém ser transformado com uma pregação. Sabe por quê? Porque transformação, ela não ocorre num evento, ela ocorre num processo. Sabe o que é evento e processo? Casamento. Sabe que aquela cerimônia e aquela festa foi o evento do casamento. E o dia a dia é o processo do casamento. Tem muito artista, né? Jogador de futebol que casa, faz uma bela festa, gasta milhões numa festa, a festa sai na revista Caras, né? O evento casamento foi um sucesso. Aí 2 meses depois está se separando. O processo foi rompido, foi um fracasso. Querido, para mim transformação não é um evento. Transformação é um processo. Sabe que num evento, vamos dizer assim, um congresso, uma vigília, um culto, pode te impactar, pode te confrontar, pode te mexer, pode te abalar, pode mexer com as suas estruturas, pode fazer você chorar, pode fazer você rir, pode fazer você se arrepender, fazer você entender aquilo que Deus quer para você, mas Ele não te transforma. Não. Porque a transformação vem no dia a dia. E nós lemos esses textos que falam assim, de glória em glória, somos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Outra coisa que para mim é impossível para mim alguém dizer que não precisa mais ser transformado. Quando uma pessoa fala assim, não, para mim está tudo muito bem, ela está declarando que ela não precisa de transformação mais. E para mim não existe ninguém que chegue a um nível espiritual tão intenso de falar assim, não, para mim está tudo muito bem. Eu não preciso ler mais a Bíblia, eu li 5 vezes a Bíblia. Eu não preciso mais, já li, foram 5 anos lendo a Bíblia, agora eu só preciso ouvir a pregação de domingo. Para mim, a pessoa que não lê a palavra, ou que pensa que não tem necessidade de ler a Bíblia, por mais que tenha decorado tantos versículos, essa pessoa, ela está conformada. A transformação é do dia em que você entregou sua vida para Jesus, até o dia em que você estiver com Ele. Quer seja arrebatado, quer seja por falecimento. A transformação nunca vai ter um momento onde você fala, chega, para mim tá bom, para mim tá ok, né? Tô perfeito. Pelo contrário, quem pensa que está assim, é porque precisa realmente ser transformado. Eu preciso ser transformado, queridos. Pastor Osmar, nos seus 80 anos de ministério, quantos anos que era, pastor? 42, quase isso. Estou profetizando, mas 40 aqui, ó. Pastor Osmar, nesses tanto tempo de cristianismo, de caminhada no Senhor, e ministério, pregando, ouvindo, lendo a palavra, estudando, ele ainda precisa ser transformado. Ainda precisa. Quem dirá eu, então? Né? Quem dirá você? A transformação não pode parar nas nossas vidas. Sabe por quê? Nós lemos naquele texto que é pela renovação da nossa mente. Eu creio, querido, que quando o pastor Osmar, quando qualquer outro pastor impõe as mãos sobre você e ora pela tua vida, eu creio que há uma manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. O teu espírito é cheio de algo de Deus, sabe? Quando o pastor Osmar prega a palavra de Deus, essa presença, essa revelação vai no teu espírito, mas ela precisa ainda passar pelo teu caráter. Queridos, a queda de muitos cristãos hoje não está diretamente ligado à falta de espiritualidade, mas à falta de transformação no caráter. Existem hoje aproximadamente 40 milhões de evangélicos no Brasil. E existem mais 40 milhões de ex-evangélicos no Brasil. Pessoas
que caminharam com Cristo, que ouviram a palavra, mas que saíram por algum motivo. A maior parte dos problemas financeiros, problemas no relacionamento, problemas na conduta, não está ligado a algo espiritual, diretamente a uma necessidade espiritual, mas a uma necessidade de transformação no caráter. Renovação da mente, não está falando da renovação do espírito, está falando da renovação da mente. Nós precisamos ser renovados para que sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Tem uma frase que fala assim, que se o problema é demônio, é só expulsar. E se o problema for no caráter? Não tem o que fazer, querido. Não tem o que fazer. Se tiver algum problema aqui nesse meio ali, for um endemoniado, a gente vai lá e expulsa esse demônio. Pronto, acabou. A autoridade de Jesus na nossa vida. Agora, se o problema for caráter, nós não temos o que fazer de imediato. Tem muita gente que, ao invés de tratar no caráter, de deixar Deus transformar o caráter, ele apenas conforma o seu caráter para não ser transformado, para viver uma vida reta, uma vida aparentemente boa, mas sem transformação. Isso quer dizer que nós, muitas vezes, ao invés de matarmos o leão que está dentro de nós, nós domesticamos o leão. Imagina você levar o leão para sua casa, desde filhotinho, né? Eu falo para você, querido, que o instinto do leão é comer. E se você deixar a sua criança, por mais que o leão seja domesticado, ela corre um grande risco de ser comida pelo leão. Tem um casal de pastores aqui lá no Paraná que tinham um Rottweiler na sua casa. E era um Rottweiler domesticado, né? Um cachorro bonzinho. Ele tinha 2 crianças, uma bebezinha e uma maiorzinha. E eles deixaram, os pais deixaram as crianças com o Rottweiler em casa, como sempre deixam. Mas num belo dia, quando eles voltaram, o Rottweiler comeu as crianças. Matou as crianças. Casal de pastores no Paraná perderam seus filhos porque domesticaram o Rottweiler. Queridos, é assim que acontece quando nós nos conformamos. Uma hora o seu caráter, uma hora o defeito no seu caráter, uma hora o pecado que você domesticou, ele vai aflorar novamente. Ele vai aflorar. Ele vai sair para fora, ele vai se manifestar. A conformação é domesticar o leão e a transformação é matar o leão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, não fica domesticando não, mata ele. Mata esse leão. Aleluia. Grava uma frase no seu coração. A religião te informa, te conforma e te deforma. A mortificação te transforma. A transformação vem pela mortificação da nossa carne. Vem pela renúncia. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Vem do negar a si mesmo. Nós precisamos começar. Se você está estagnado há muito tempo, se você viveu um dia a transformação e hoje você fala, puxa vida, eu estou parado. Se você não tem o prazer, você não sente necessidade de ler a Bíblia diariamente, meu amigo, Deus hoje está te incomodando. Se você não tem prazer, não sente necessidade de ter um tempo exclusivo de oração na presença do Senhor, Deus está te incomodando hoje. Ele está te confrontando hoje para que você volte ao caminho da transformação. Volte a esse caminho. Vamos nos colocar em pé nessa hora. Glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos.
aplica o salmo do raio-x, Salmo 139, que fala assim: sonda-me, ó Deus, esquadrinha meu andar, meu pensar, meu falar. E no finalzinho diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu chamo você agora a fechar os seus olhos, e diante dessa palavra que não é gostosa de se ouvir, palavra que não fala de bênçãos, de prosperidade, de que você vai receber tal, mas palavra que confronta o nosso caráter. E o confronto nunca é gostoso, mas produz transformação. Então chamo você a olhar para dentro de si agora, avaliar a sua vida, avaliar o seu cristianismo, avaliar o seu ministério. Como que você tem caminhado no ministério? Apenas cumprindo escalas? Apenas cumprindo uma rotina religiosa? Ou você tem clamado? Ou você tem buscado a face de Deus? Tem jejuado, orado, tem vivido uma vida totalmente mergulhada no Senhor para ministrar vidas? Eu chamo você hoje a tomar uma nova postura, a retomar uma postura que de repente você deixou lá atrás, há anos atrás. Chamo você hoje a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser transformado. Ai de mim. Essa frase que Isaías disse lá em Isaías 6, quando viu o Senhor: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Precisa acontecer na nossa vida. Se nós estamos tudo bem, se nós não vemos nada de defeito em nós, é porque nós não vemos o Senhor, é porque nós não estamos perto de Deus. Porque quanto mais perto do Senhor, nós somos confrontados no nosso problema, nós somos confrontados no nosso caráter, e nós somos chamados e convocados a mudar de vida, a transformar as nossas vidas. Então eu chamo você hoje a dizer: Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero, Senhor, ser confrontado pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Senhor, eu quero viver uma vida de total transformação. Eu quero caminhar, eu não quero estagnar, eu quero conhecer e prosseguir em Te conhecer, no nome de Jesus Cristo Nazaré. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença, e segundo a Tua palavra que foi ministrada nesta manhã, esta palavra, Senhor, que vem trazer um confronto aos nossos corações, nós clamamos: Senhor, vem ao encontro do nosso caráter, vem produzir, Senhor, um incômodo no nosso coração, Pai. Oh Deus, com relação à falta de perdão, com relação a caminhada contigo, com relação ao tempo que nós gastamos, Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo Nazaré, nós precisamos, Senhor, traz a memória, vem, Senhor, fazendo aflorar, vem fazendo manifestar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser renunciado em nossas vidas. Nós clamamos, Deus, Pai, para que essa igreja seja uma igreja que vive a transformação do Senhor, e que seja uma igreja transformadora desta cidade, onde as pessoas sejam impactadas, onde as pessoas sintam o cheiro da presença de Deus, sintam a fome pela presença de Deus, através da vida dos irmãos aqui, Senhor. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um apelo. Esse trabalho ele está sendo com o Ministério de Música, e evidentemente que a gente está aqui, o desejo é que os músicos, quem está aí no ministério, seja ministrado, mas abrir para quem quiser. Você puder estar aqui à tarde às 14 horas, eu gostaria que você pegasse seu telefone e, inconformado, você pudesse cutucar alguém que está conformado. O que você acha? Seria muito bom que você não se acomodasse, mas que você estivesse de volta. Nós vamos estar aqui de volta às 14 horas, com o pastor Wag e a equipe, e eu gostaria que você voltasse, que você viesse, que você trouxesse mais alguém. Vale a pena, não é mesmo? É muito bom, é muito bom.
É uma pena que nós presbiterianos temos essa coisa do conformismo do domingo e a gente se torna. Por que é só à noite que isso aqui tem que estar lotado, né? Por que não está agora cedo, né? Por causa do frio, por causa da mudança de tempo, essa coisa toda. Ou é por falta de compromisso com Jesus, não é? O que é que pesa na balança? Pois bem, queridos, então está aí o convite, está aí para a gente voltar às 14 horas, tá certo? É o seguinte, vocês estão em 7? 7.